Olá, boa tarde para vocês. Hoje nós vamos corrigir as aulas 3, 4, 5 e 6. Eu deixei juntar essas 4 aulas para fazer uma correção comentada com vocês, porque as 4 aulas são do mesmo tema. Então, são os conceitos de geografia, lugar, paisagem, espaço geográfico. Então, eu conseguiria corrigindo todas juntas, fazer uma revisão da matéria com vocês. Então, como que vocês vão proceder? Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão abrir o caderno, vão acompanhar a minha aula. Sempre que necessário, pause o vídeo, corrijam a atividade. Toda vez que você acertar, você vai colocar um C de certo. Você errou, dá um risquinho na frente da questão e corrige essa questão, ok? Depois, lá no arquivo, eu vou mostrar como que vocês vão enviar para mim essa correção feita. Então, vamos lá. Aula de número 3. Na aula de número 3, eu falei sobre a definição de lugar. Então, eu dei um texto curto para vocês, também passei um vídeo, né, falando sobre a vivência, sobre o espaço de vivência para vocês assistirem. Então, ó, pode-se dizer que lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos em interação com uma paisagem. Lugares com os quais criamos uma identidade, ou seja, que tem importância e significado para nós. Os lugares não são isolados uns dos outros, eles se relacionam, uma vez que as pessoas e as empresas de lugares também estabelecem relações. São, portanto, as pessoas que dão sentido ao lugar. Por isso, é importante reconhecer as relações entre elas e os diversos lugares. Então, sintetizando o lugar. Lugar é aquele lugar onde eu tenho sentimento por ele. O lugar, ele me pertence de certa forma. Eu crio uma afinidade com ele e ele comigo. A minha cidade, a minha casa, o meu bairro, a escola onde eu estudo, a escola onde eu trabalho, né? No caso, trabalho em 2 escolas. Então, transforma-se em lugar. O lugar geralmente vai ter nome, vai ter identidade também. A rua tem um nome, a cidade tem um nome, o parque tem um nome e assim por diante. Então, definir lugar é lembrar que com lugar eu tenho uma identidade e eu tenho um sentimento, uma afinidade, uma afetividade, ok? Então, vamos às atividades. Número 1. Responda para geografia o que é lugar. Então, eu vou copiar e colar para andar mais rápido. Ó, a definição está exatamente aqui, ó. Então, pode-se dizer que lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos em interação com uma paisagem, lugares com os quais a gente cria uma identidade, ou seja, o lugar é importante para a nossa vida. Depois a número 2. Observe a imagem e responda as questões propostas, né? Então, aqui tem uma imagem, e nessa imagem nós temos o modo de viver em diferentes lugares. Aqui nós temos um prédio, uma praia e uma casinha, né? Mais um lugar assim, mais rural, mais afastado. Aí primeira pergunta que eu fiz, qual que é a diferença entre esses lugares? Ô, gente, eu não vou responder aqui, é uma resposta pessoal de vocês, né? Vocês vão explicar as diferenças do jeitinho de vocês. Então, por exemplo, vocês podem explicar que nós temos 3 paisagens diferentes, né? 3 lugares diferentes. Um lugar é urbano, um lugar tem o objetivo da prática do lazer e do turismo, e o outro lugar é mais rural. Então, não existe uma resposta pronta, por isso que eu não vou colocar aqui. Então, vocês teriam que explicar a diferença do jeitinho de vocês, tá bom? Depois vem a letra B. Você acha que a vida das pessoas é igual em cada um desses lugares? Bom, a primeira resposta, com certeza, é não.
né? Não tem como a vida ser igual de uma cidade no campo, por exemplo. No campo, a vida é mais paradisíaca, então a gente imagina que aqui, ó, é mais sossegado, o ar é mais puro, a comunidade é menor, né? Aqui nesse prédio, por exemplo, mora um número total de pessoas que pode morar no bairro de uma cidade pequena. Então, é totalmente diferente. Numa praia, então, mais diferente ainda, né? Então, é outra resposta que vocês teriam que saber explicar do jeito de vocês. Uma resposta pessoal. Porém, a resposta, a primeira parte, é não. Depois vem a letrinha C. Qual das imagens ilustra melhor o local onde vivemos? Aí, eu vou responder pelo local onde eu moro. A imagem que mais ilustra o local onde eu moro é essa casa aqui, né? Nós moramos em uma cidade pequena, o número de habitantes é pequeno, né? E aqui muita gente ainda mora em casa, nós temos poucos prédios na nossa cidade, mas vai ter aluno que pode ter respondido diferente. A única coisa que não pode ter respondido é que mora na praia, né? Porque a gente nem é banhado pelo mar, ok? Então também é outra resposta pessoal, visto que cada um de nós mora em um determinado lugar. Onde você acha que mora cada uma das personagens da imagem acima? Na verdade, aqui a palavra era abaixo. Eu devo ter movimentado a imagem. E por quê? Aí vocês tinham que responder de acordo com a numeração. Colocava o número lá no caderninho de vocês e respondia na frente. No caderno, não quero que responda na folha, tá bom? Não esqueçam disso. Mesmo que imprima, eu quero resposta no caderno. O número 1, a pessoa fala assim: eu colho frutas fresquinhas todas as manhãs. Provavelmente essa pessoa mora no campo, né? Na zona rural, numa área mais tranquila, mais afastada. O número 2, adoro ir ao shopping com as minhas amigas. A gente sabe que só tem shopping em centros urbanos, né? Então, provavelmente, ela mora no centro urbano. O número 3, gosto de surfar aos finais de semana. A gente só surfa aonde tem mar ou praia. Então, a resposta do número da último exercício aqui está pronta também. Corrijam no caderninho de vocês e procedam da forma que eu falei. Acertou, você diz certo, errou, você dá um risquinho na frente, corrige a questão. Errar é humano, né? Quiséramos nós ser todos perfeitos e saber tudo, mas não é por aí. Agora, nós vamos corrigir a aula número 4, beleza? Então, fiquem atentos aí, abram o caderninho de vocês para a gente corrigir essa aula. Então, na aula número 4, nós continuamos o tema sobre lugar. Vocês iam assistir um vídeo, assistiram o vídeo que eu enviei para vocês, acessando o link, sempre é só clicar direitinho, eu salvo tudo em PDF, e você ia ler o texto que está aqui embaixo. O título do texto é a localização de um lugar na superfície terrestre. O tema do vídeo foram pontos de referência, que são importantíssimos na nossa vida. Então, vamos lá. Vou ler o texto com vocês, ok? A casa onde você vive e a escola que você frequenta, por exemplo, possuem uma localização. Para informar a localização da sua escola, você pode utilizar pontos de referência, como no alto ou na base de um morro. Parece até que falou do Belisário, né, gente? Ele está bem no alto. Próxima ou distante de um rio, no caso do colégio de vocês, é distante. Em frente a um parque, atrás de um estabelecimento comercial. Nós podemos citar também o primário, né, o prézinho, a pré-escola que está aí próximo do Belisário. Então, isso é ponto de referência. Então, o que é ponto de referência? É aquele lugar que eu vou dar para facilitar no meu endereço, né? Vamos supor, por exemplo, que eu convide vocês para vir na minha casa aqui em Ressaquinho. O ponto de referência da minha casa é a Capela de Santa Terezinha. Então, eu moro no bairro Rodeio, em frente à Capela de Santa Terezinha. Então, mesmo que eu dê meu endereço completo para vocês, que é Rua Manuel José de Medeiros, 516,
bairro Rodeio, Ressaquinha, se eu falo para vocês assim, é uma casa em frente à Capela de Santa Terezinha, não tem erro. Você achou a capela, você acha a minha casa, né? Eu moro em Ressaquinha. Onde fica Ressaquinha? Geralmente a gente responde assim: sabe aquela cidade que tem uma igreja e que no jardim tem uma bandeira do Brasil? Então, é lá que é Ressaquinha. As pessoas têm como ponto de referência de Ressaquinha a Matriz de São José e a gruta também na beirada da estrada. Então, onde você estuda? Eu estudo na Escola Municipal Belisário Moreira, mas como que eu faço para chegar lá? Aí você pode falar, sabe onde fica o poliesportivo? Então, você sobe aquele morro todo, a escola está bem lá no alto. Então, o ponto de referência, ele é primordial na nossa vida. Se você vai fazer uma compra na internet, a mesma coisa. Eles vão te pedir um ponto de referência lá na hora de preencher o endereço. Por que eles me pedem um ponto de referência? Porque se o entregador não acha aquele endereço corretamente, pelo ponto de referência ele consegue me achar mais fácil. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso aí. A localização da sua escola pode ser um bairro urbano ou um bairro rural. Um bairro é definido pela presença de uma comunidade de pessoas em um conjunto de vias públicas, ruas, avenidas, vielas, estradas rurais e edificações. Vários bairros vão formar um município. Aqui nós temos dois exemplos: um bairro urbano, onde tem muito prédio, uma maior concentração urbana, e aqui um bairro rural, onde a presença de prédios já quase não existe, né? São poucas casas e umas bem distantes das outras. Então, vamos à atividade agora. É uma porção ou parte do espaço geográfico onde vivemos uma interação com uma paisagem e onde transcorre o nosso dia a dia. Qual que é a resposta dessa questão? A resposta está aqui, ó. Lugar, né? Paisagem não pode ser. Paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança, não é isso? Território. Território é um espaço delimitado, né, que pertencente a um determinado país. Região. Região é um espaço com características semelhantes o suficiente para diferenciar de outra região. Então, a resposta é lugar. Marca aí no caderninho direitinho e confere. A número 2, leia o texto e faça um desenho ilustrando o trecho destacado. Então, não tem como eu corrigir aqui. Eu vi todos os desenhos e, né, ficaram muito bons. Tem gente que tem preguiça de colorir aí, mas tem que colorir, viu? Como o homem percebe o mundo? É através do seu corpo, dos seus sentidos, que ele constrói e se apropria do espaço e do mundo. No caso de sentidos, são os sentidos do corpo humano, né? Lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, apropriada através do corpo e dos sentidos, dos passos de seus moradores. É o bairro, é a praça, é a rua, e nesse sentido poderíamos afirmar que não seria jamais a metrópole ou mesmo a cidade lato sensu, a menos que ela seja pequena vila ou pequena cidade, vivida, conhecida, reconhecida em todos os campos. Então, o que é uma definição romântica de lugar, né? É onde eu sinto cheiro, onde eu sinto ouço, onde eu sinto a brisa, né? Então, esse é o lugar, né? O lugar, ele tem cheirinho próprio, né? A nossa casa, no fim da tarde, tem cheirinho. A minha tem cheirinho de café, porque eu sou apaixonada com café. Né? Então, os lugares, eles têm odores, eles têm sabores, e isso é o que ele fala no texto, entre linhas. Então, é um texto muito romântico, e vocês iam ilustrar o lugar. Não tem como eu corrigir, igual eu disse para vocês. Agora, nós vamos no número 3. A casa onde você vive e a escola que você frequenta possui uma localização. Para informar a localização, você pode utilizar pontos de referência. Já expliquei o que são pontos de referência. Responda: qual é o ponto de referência para chegar à Escola Municipal Belisário Moreira? Bom, gente, atualmente a gente poderia citar o poliesportivo,
que eu escrevi errado, né? Engoli o I. E o hospital. Então, eu vou grifar de vermelho aqui para vocês corrigirem no caderno de vocês. Mas pode ter outro ponto de referência que eu tenha esquecido e você tenha lembrado, tá? Eu escrevi de novo errado, gente, perdoa. Letra B. Me dê um ponto de referência para chegar à sua casa. Aí não tem como eu corrigir, cada um de nós mora em determinado ponto da cidade, né? Eu falei do ponto de referência da minha casa, que é a Capela de Santa Terezinha. Letra C. Cite um ponto de referência para os visitantes de outras cidades reconhecerem que estão na cidade de Ressaquinha. Aí eu vou colocar aqui a Matriz de São José, e o jardim da igreja, e o jardim, né? Vou colocar o jardim da mesma, para não repetir a palavra matriz. Isso aqui é o cartão postal da nossa cidade. Do lugar que a gente vai, que fala que mora aqui, a primeira coisa que a gente responde é justamente isso aqui. Aí depois eu trabalhei com uma charge. O que é uma charge? É uma ilustração que usa o humor e a sátira para criticar uma característica da realidade, para fazer um comentário, né, uma análise. Então, vocês tinham que analisar a charge. O jacaré do Pantanal, que ainda não virou couro. Dilo, você não acha a vida aqui no Pantanal muito chata às vezes? Aí o jacaré responde, acho. Eu queria conhecer o mundo, andar por aí. Aí vira o jacaré, Deus me livre. Aí ele fala, eu tinha um primo que queria andar por aí e conseguiu. Hoje ele é um par de sapatos. Aí a garça responde, crê em Deus Pai. Primeira pergunta, onde que vive o jacaré e a garça? Aí olha o título da charge. Eles moram aonde? No Pantanal, tá bom? Então, se você observar o título, você já consegue responder a questão. Depois, letra B. Aqui mudou porque eu digitei lá. Qual o sentimento que a garça tem em relação onde ela vive? Ela acha o que desse lugar? Olha lá o que ela fala. Você não acha a vida aqui no Pantanal muito chata às vezes? Então, ela acha que o Pantanal é um lugar chato, monótono, né? Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Vou pôr sem graça. Ela não tem um sentimento legal, né? Ela nem estava ali. Agora, explique os motivos pelos quais o jacaré não quer sair do lugar onde vive e a garça não quer ficar. Por que que o jacaré não quer sair? Ele tem medo de virar sapato, ele tem medo de morrer, né? Então, o jacaré tem medo de ser caçado e virar e retirarem seu couro. E a garça já não gosta do lugar. Então, cada um, pelo seu motivo, vai querer, né, vai explicar. Um quer ficar e o outro quer sair, cada um pelo seu motivo. Então, aqui nós acabamos de corrigir a aula de número 4. Corrijam direitinho no caderno de vocês. Agora a gente vai para a aula de número 5. Agora, gente, na aula de número 5, nós trabalhamos o conceito de paisagem. Aqui nós temos uma definição feita por Milton Santos, que foi um geógrafo muito importante, muito influente no nosso país. E ele falava o seguinte, perguntaram para ele um dia, Milton Santos, o que é paisagem? Ele respondeu,
Tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança é paisagem. Ela não é apenas formada de volumes, mas também de cores, de odores, de movimentos e de sons. Então, paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança, ok? Não esqueçam disso. Então, tudo que eu vejo é paisagem, tudo que vocês veem é paisagem, seja ela bonita ou feia. Então, a gente às vezes tem mania, né? Pede o aluno para fazer um desenho de uma paisagem, ele vai, corre e desenha uma montanha, um sol, um passarinho, ou uma praiazinha com uma sombrinha, né? Mas paisagem não é só o belo, paisagem é tudo que a gente vê. Então, ele explica, ele define muito bem a paisagem. Esse conceito aqui foi o Rodolfo Ferreira Alves Pena, que escreveu e eu tirei da internet para facilitar para vocês. Nem sempre eu vou usar texto do livro didático. Então, eu vou ler com vocês para vocês entenderem melhor. O conceito de paisagem representa um dos aspectos mais notórios e necessários para a compreensão do mundo em que vivemos. A paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. A visão é geralmente o mais preponderante dos sentidos, quando falamos em compreensão da paisagem, porém não é o único sentido, de forma que podemos perceber o espaço também pelos seus cheiros, pelos sons, pelos sabores e pelos aspectos externos. A análise da paisagem permite-nos verificar as diferentes dinâmicas concernentes ao funcionamento das sociedades, pois ela revela ou omite informações, de forma a denunciar as características econômicas, políticas e culturais que estruturam o processo de formação e organização do espaço social. Vou explicar isso aqui para vocês. A paisagem fala por si só. Então, se você vê uma foto de uma casa muito bonita, num bairro muito bonito, você logo deduz que ali as pessoas têm uma ótima qualidade de vida. Se você for uma foto de um bairro mais pobre, ou se você visualiza lixo na rua, rua sem asfaltar, você imagina que a qualidade de vida já não é tão boa assim. Se você vê a foto de uma fábrica, por exemplo, se você visualiza uma fábrica pessoalmente, você sabe que aquele lugar é gerador de emprego, porque é uma fábrica. Se você vê uma prefeitura, você imagina que ali estão os gestores que administram determinado lugar. Não é assim? Então, a paisagem, ela pode omitir ou não, mostrar ou não a realidade. Né? Às vezes a pessoa que mora naquela casa rica nem tão rica é. Né? E às vezes aquele bairro pobre tem muita gente ali que tem melhores condições de vida, mas a gente pode, né, se confundir a partir da paisagem. Afinal de contas, o espaço geográfico é o resultado de uma complexa interação entre sociedade e paisagem. As paisagens apresentam também aspectos e elementos referentes ao presente e ao passado, que muitas vezes convivem ao mesmo espaço. Se observarmos, por exemplo, a paisagem de uma cidade histórica, notamos elementos do passado que foram conservados em conjunto com aspectos do presente, ou que surgiram em tempos mais recentes. Aqui em Ressaquinha, a gente tem a Praça da Estação, que foi preservada. Né? A cidade continuou crescendo e a Praça da Estação está lá. O prédio do CRAS também continua sendo preservado. Então, a gente ainda tem alguns patrimônios que foram preservados dentro da nossa cidade. Mesma coisa acontece nas cidades históricas de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e assim por diante. Assim que as aulas voltarem presenciais, a gente vai fazer um passeio por lá. De verdade, tá? Assim, é possível comparar essas paisagens e observar ao menos algumas de suas principais características, como arquitetura, estilos culturais e outros. Além do mais, a paisagem carrega aspectos naturais e culturais humanizados. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, a gente fala que é uma paisagem natural. Mas quando apresenta intervenção humana, a paisagem é cultural, também chamada de humanizada ou paisagem geográfica.
Então, uma paisagem natural hoje ela é muito rara. Um lugar que tem paisagem natural no mundo, mesmo natural, é a Antártida, um dos casos raros. Ela não pode ter sido tocada pelo homem. Uma área de floresta com rios, cachoeiras, animais silvestres constitui um exemplo de paisagem natural. A cidade ou o campo de cultivo agrícola são paisagens culturais. Ah, professora, aqui perto de casa tem um milharal, tem uma plantação de tomate. Então, é uma paisagem natural porque tem verde? Não, porque quem plantou foi o homem. Então, ela já se torna ali uma paisagem cultural. Em muitos casos, é possível observar cenários em que dois tipos se apresentam juntos, o que representa, ao mesmo em tese, o equilíbrio entre a natureza e a sociedade, e que é muito raro acontecer. Passei também um vídeo para vocês falando sobre o tema da aula. Sempre assistam esses vídeos com carinho e com atenção. Nem sempre eu vou poder fazer um vídeo para vocês. Então, sempre que eu passar, é porque foi escolhido a dedo, com muito cuidado, para que vocês entendam realmente a matéria. Olha, gente, na aula número 5, eu dei para vocês um texto. Eu dei algumas instruções, né? Vocês tinham que ler o texto, copiar a fonte do texto, o título, as perguntas e responder. O texto ele é muito, muito lindo. Ele foi escrito por Maurício de Souza. Quem conhece o Maurício de Souza aí? Né? Ele é o criador de quem mesmo? Da turma da Mônica. Então, vamos ler o texto. Ele está todo ilustradinho, tá vendo? Essa ilustração foi feita há pouco tempo, eu achei lá as fotinhas na internet, coloquei depois as fontes para vocês, e ele mostra os dois personagens que aparecem no texto. Então, vamos ler o texto. Título do texto: Vendo sem enxergar. O céu está azul, bonito, já estamos no meio da tarde. Tem um ventinho gostoso brincando com minha cara, com os cabelos. Poucas nuvens no céu. Repara os passarinhos, estão todos quietinhos, meio que dormindo no galho das árvores, nos galhos das árvores. O sol ainda está forte, mas a luz dele já está meio amarelada. Daqui a pouco, no fim da tarde, vai ficar mais amarelo. As montanhas lá longe, uma atrás da outra, mudam de cor. As mais distantes são azuladas, as mais próximas, esverdeadas. Tem florzinhas pintando o capinzal. Um bichinho passou correndo, não dá para saber o que foi. Tem uma estrada lá longe, com caminhões e automóveis passando. Mas tem também um avião bem no alto, quase não dá para você ver. Terminou o gramado. Agora eu estou pisando em um cascalho fino. Levanto poeira quando eu ando. E como você sabe de tudo isso se é cego, Tonico? Sei muito mais, é. Nem dá tempo de te falar tudo que eu vou percebendo. Mas, só para explicar um pouco. Sei que o céu está azul porque eu senti o sol forte quase todo o tempo no meu rosto. Só de vez em quando é que uma nuvenzinha passava aí por cima e tirava o calor. A brisa, o ventinho, você até sente melhor se fechar os olhos. Os passarinhos que estavam cantando até agora há pouco só podem estar descansando, mais quietos, antes da revoada que vão fazer quando anoitecer, para catar insetos que começam a sair por aí em maior quantidade nessa hora. E o sol já está me pegando de lado e não de cima. Só pode estar mais amarelado por causa da poeira suspensa no ar. Quando não está a pino, o sol tem que atravessar mais ar, mais poeira e mais atmosfera. E as montanhas, quanto mais longe estão, vão se azulando, porque o ar é azul. E quanto mais ar entre elas e nós, vão deixando de parecer verdes. E já andei por lá, sei das montanhas, uma atrás da outra, porque eu já subi e desci por elas. As florzinhas estão aí no gramado, junto com seu perfume, que dá para sentir tranquilamente. E como o perfume está suave, eu acredito que não há tantas flores nessa época.
e só podem ser bem coloridas para atrair insetos. O animalzinho que passou correndo, nem você viu, mas ouvimos o seu tropel baixinho. Era pequeno, talvez um rato ou um gambazinho. Se o vento virar para cá, vamos tentar descobrir pelo cheiro dele. O ruído abafado lá em frente me diz que de que lado fica a estrada. Hoje não está tão movimentada. Deve ser porque é domingo, não há tantos caminhões passando. O avião que eu vi é um grandão, voando a mais de 10 quilômetros de altura. É a altitude ideal para que eles economizem combustível. E se sinto cascalho quando eu ando, estamos perto da estradinha que vai dar na chácara onde eu moro. É só virarmos para o lado em que o sol nos pega no rosto e vamos chegar lá num instante. Sinta o cheiro dos eucaliptos à sua esquerda, Zé. E o vento soprando macio por entre as folhagens, fazendo um barulhinho gostoso. Do outro lado, sinta o perfume de goiabas maduras. As goiabeiras estão carregadas e as bicadas dos passarinhos destamparam o cheiro que chega até aqui, forte. Se a gente andar mais um pouco, arrastando os pés para ouvir e sentir o cascalho, não vamos desviar para a grama da beirada da estradinha e perder a direção. Tem um pontilhão adiante. O barulho da água escorrendo no riacho mostra que estamos perto. A chácara vem em seguida, logo depois da curva. E já sentiu o cheiro do café que a mamãe acabou de coar? Chega até aqui. Gostoso? Tem bolo de fubá também. Zé, que barulho foi esse? Você caiu? Bateu no quê? Agora você me pegou com esses barulhos diferentes. Já estou levantando, Tunico. Não foi nada. Estava treinando para sentir, para ver sem enxergar como você faz. Errei no caminho. Não percebi o fio do cascalho e bati numa árvore, mas eu vou continuar treinando. Vamos atrás do cheiro do café? Vamos, que a mamãe já começou a chamar a gente. Já estamos chegando, mãe. Tem coisa mais bonita do que a mãe da gente, Zé? Aí eu já expliquei para vocês que foi o Maurício de Souza que fez esse texto. Por que eu passei esse texto? Porque ele é lindo, na minha opinião. Né? Até a gente entender que o Tunico é cego, né, a gente tem que ler realmente o texto. E a gente percebe que mesmo sem enxergar igual a gente enxerga, ele sabe tudo sobre essa paisagem, porque ele tem que trabalhar a percepção. Então, ele trabalha o tema de uma forma muito bonita, por isso que eu escolhi o texto para passar para vocês. No texto, Tunico descreve uma paisagem composta em sua maioria por elementos naturais ou culturais. Justifique a sua resposta. Então, a gente percebe pelo texto que são elementos naturais, né? A maioria deles. Ele mora, no campo. Então, a maioria dos elementos que ele cita são os elementos naturais, e ele deixa claro que ele mora no campo. Copie do texto o trecho em que o Tunico cita os elementos culturais da paisagem, aqueles que são feitos pela intervenção humana. Então, a gente tem que voltar no texto. Então, vamos ver aonde que ele fala sobre a estrada. Aqui ele fala do avião, tá vendo? Que é um dos trechos. Agora a gente vai ter que voltar o texto todo para ver onde que ele fala da estrada, que tem pouco movimento, né? Aqui, ó, o ruído abafado na frente me diz que de que lado fica a estrada. Hoje ela não está movimentada. Então, até aqui, tá vendo? Até o trecho do combustível aqui, ó, ele está citando as características culturais da paisagem. Aqui é fácil, né, gente? Só copiar e colar, né?
Problema em casa, né? Que tem que ler o texto todo e escrever o trecho. Ó, é esse pedacinho aqui, tá? Não vou ler de novo, não, porque senão a gente fica atrasando muita aula. Cite os elementos invisíveis da paisagem descrita por Tunico. Então, o que é elemento invisível? Eu sei que existe, mas eu não consigo ver. Então, ele fala do cheiro, dos odores, desculpa, né, do vento no rosto. Mas o que ele fala aqui? Vamos ver aqui no texto. Da cor do céu e das montanhas. E muitas outras coisas, né? Nós vamos fazer o seguinte, se vocês acharam algum elemento invisível que não está citado aqui, pode me falar. O corpo humano é composto de 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Eles fazem parte do sistema sensorial responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que, por sua vez, analisa e processa a informação recebida. Dei uma aula de ciências para vocês agora, hein? Quais sentidos o Tunico usou para descrever a paisagem? Então, olha só. Ele usou a visão? Claro que não. O Tunico é cego, né? Então, ele não usa a visão. Ele usou o olfato? Ele sentiu cheiros? Sim ou não? Sim, né? Ele usa o olfato. Ele usou o paladar? De certa forma, ele usa, se vocês colocaram, quando ele fala do café, da broa de fubá, né? Ele fala do gosto. Ele usou a audição, ele ouviu? Ouviu, claro que ele ouviu. E ele usa também o tato, né? Para tatear, para poder descrever essa paisagem. O tato também ele não aparece aqui no texto, né? Ele não fala que tocou em nada. Né? Ele usa o tato, perdão. Ele toca assim, ele está andando, está tateando, está passando pelo caminho. Então, o único que ele não usou foi a visão. O restante, ele usou todos eles, tá bom? Então, eu vou só copiar e colar para andar mais rápido também. Inicia-se frase com letra maiúscula, né? Agora você terminou tudo e vai me enviar um áudio contando a parte do texto que você mais gostou. Gente, foi um prazer ouvir a voz de vocês, tanta voz doce, meiga, tanta parte do texto que se eu juntasse todos os áudios, eu acho que nós contaríamos toda a história do texto novamente. Eu fiquei muito satisfeita com a devolutiva dessa aula, tá bom? Agora nós vamos corrigir a aula de ontem, que é a aula de número 6. Então, aqui estamos nós na aula de número 6. Ontem nós falamos sobre espaço geográfico. O que é espaço geográfico? O espaço geográfico é o espaço natural, modificado e transformado pelo homem ao longo do tempo. A gente tem que entender que nós só transformamos o espaço natural em espaço geográfico em benefício próprio. Né? Então, a gente pega o espaço natural e vai adequando esse espaço natural até que ele atenda às nossas necessidades. Concluindo, na maioria das vezes, é prejudicial o que a gente faz. Então, vamos ler aqui o tema. O espaço geográfico é o espaço ocupado ou transformado pelas sociedades ao longo do tempo. Para compreendê-lo, é importante reconhecer a diversidade de paisagens que existem no planeta e conhecer as dinâmicas da natureza que a transformam. Parte da diversidade paisagística está relacionada aos fatores naturais: clima, relevo, solo e vegetação. Além dos fatores naturais, existem as relações sociais,
né, que são estabelecidas entre diferentes agentes: o indivíduo, o governo, a empresa, o trabalhador e o proprietário. Os interesses desses grupos sociais transformam as paisagens ao longo do tempo, por meio da cultura e do uso de diferentes técnicas. Ao analisar esses processos naturais e sociais, compreendemos como se forma o espaço geográfico. Na paisagem, existem vários aspectos que auxiliam na compreensão do espaço geográfico: os econômicos, os sociais, os naturais e os econômicos, de novo, eu repeti, perdão. Depois eu vou corrigir aqui. Aqui, gente, eu mandei para vocês o mapa mental. O que é o mapa mental? Ele resume o texto para vocês. Então, tá vendo? No centro tem espaço geográfico, que é o tema principal desse mapa, e em volta do tema nós vamos destacando os pontos principais. Então, o que é espaço geográfico? Para os geógrafos também, qual que é a importância dele, e assim por diante. Eu não posso ler o mapa mental com vocês agora, me desculpem, porque senão a aula fica muito longa. Depois eu coloquei mais 2 mapas mentais. Resumindo, o espaço geográfico é um lugar de interação entre elementos naturais e culturais. Deste modo, não há espaço geográfico sem presença do ser humano. Ao longo da história da humanidade, o planeta Terra, onde o homem interage com a natureza, nem sempre foi do jeito que é devido às técnicas que os homens apresentaram ao longo do tempo. Essas técnicas foram possibilitando a modificação do espaço geográfico. Então, eu dei um exemplo de um mapa mental para vocês. Esse aqui, o tema dele é como que era a Terra há 10 mil anos atrás. Então, olha só, a gente tem que seguir as setas para fazer a leitura, tá vendo? Primeiro ponto que eu leio: o meio natural dominava e quase não tinha transformações feitas pelo homem. Os seres humanos eram dependentes da natureza, eram nômades. O que isso significa? Eles não tinham moradia fixa. Eles ficavam andando, né, de um lugar para o outro à medida que os recursos fossem terminando. Como que o homem sobrevivia? Ele era coletor e caçador. Ele tinha que ir atrás do alimento dele se ele quisesse sobreviver. O planeta era saudável, porque os homens migravam. O que significa? Que eles andavam e tinha o tempo da natureza se regenerar, porque ele saía daquele local, a natureza se regenerava. Além disso, ele não tinha desenvolvido nenhuma técnica para modificar o nosso planeta. Então, estava tudo ok, o planeta era mais saudável. Depois, o homem passa a ser sedentário. Então, eu não vou ler isso aqui porque é um resumo do mapa mental. Então, como que é hoje? A paisagem cultural domina o planeta, existem poucos espaços com a natureza preservada. A gente ainda é privilegiado, a gente ainda tem muito recurso natural à nossa volta aqui em Ressaquinho, na região. Os seres humanos são menos dependentes da natureza. São as técnicas agrícolas, um exemplo, são as técnicas agrícolas, e a maioria deles não precisa plantar em suas casas, além do aumento das cidades, que vai gerar desmatamento, né? Então, na cidade não tem como plantar, mas eles plantam na lavoura, né, e mandam para o mercado. O aumento da tecnologia gera produção em larga escala. Então, a gente produz na indústria, né, produz muito de uma vez só, retirando, assim, muitas matérias-primas da natureza de uma só vez. Aqui a gente está vendo aqui, ó, uma mineradora, extração de minério de ferro. Ela tira tudo de uma vez só e muitas vezes provoca graves acidentes. Os seres humanos desenvolveram diversas técnicas que modificam a natureza e retiram grandes quantidades de produtos, não dando tempo para ela se regenerar, e isso vai gerar problemas ambientais. Então, hoje, o meio ambiente é muito prejudicado. Aí tem o planeta aqui, ó, tadinho, sofrendo com curativo, com calor, com poluição, com lixo, as florzinhas que não nascem, e aqui nós tínhamos um planeta saudável, ok? Então, isso aí foi transformado pelo homem, lembrando que o espaço geográfico é o lugar onde nós moramos, ok? Então, vamos lá. O que você entendeu por espaço geográfico? A maioria de vocês me deu uma resposta pronta que estava no texto. Fizeram muito bem, sinal de que leram o texto, né? Então, essa aqui é a resposta que vocês me deram. O espaço geográfico
até transforma. Então, aqui é só copiar e colar. Então, é o espaço ocupado e transformado pelas sociedades ao longo do tempo. Para compreendê-lo, é importante reconhecer a diversidade das paisagens que existem no planeta e conhecer as dinâmicas da natureza que transformam essas paisagens. Gente, tentando colocar tudo certinho para vocês, eu não estou conseguindo de jeito nenhum. Diferencie espaço geográfico de espaço natural. No vídeo tinha resposta. Então, o espaço geográfico ele é mais urbanizado, contém prédios, né? E o espaço natural, ele tem mais aspectos naturais. Eu não vou escrever essa resposta aqui para vocês, porque ela vai ficar muito longa. Eu li as respostas. Observe atentamente as imagens e responda. Como era a modificação do planeta há 10 mil anos atrás e como está hoje? Então, olha só, há 10 mil anos atrás, o planeta era saudável, pois como os homens migravam, tinha o tempo da natureza se regenerar. Além disso, o ser humano não tinha desenvolvido técnicas para modificar o planeta. Então, essa aqui é a primeira resposta. Há 10 mil anos atrás, o planeta era dessa forma. Agora, como que o planeta é atualmente? Aí vocês tinham que ir no outro desenho para copiar. Aqui, ó. Os seres humanos desenvolveram diversas técnicas que modificam a natureza e retiram grande quantidade de produtos da natureza, não dando tempo para ela se regenerar. E isso vai gerar problemas ambientais. Meus amores, as aulas, né, estão corrigidas. Corrijam no caderninho de vocês. Eu vou enviar um arquivo em PDF com o link dessa aula. Eu tenho um canal no YouTube. Inscrevam-se no canal, participem dessas aulas. Eu vejo o número de visualizações de cada aula que eu posto. Então, tem dia que a maioria nem assiste, então não vai dar conta de aprender essa matéria, tá? Infelizmente, não tem como eu dar aulas em tempo real. Então, foi a forma que eu encontrei de me comunicar com vocês, ok? Fiquem com Deus, bom trabalho, boa tarde para vocês. A aula de hoje é correção das tarefas. Então, corrigiu, vocês vão enviar para mim uma foto dessa correção da forma que eu vou passar no arquivo em PDF. Fiquem com Deus, abraços.